Fala, Tricolor, olha só, vamos direto para o assunto, porque a situação do Fluminense não é legal, não somente dentro de campo, nas coisas que estão acontecendo taticamente, da forma que o time joga, os resultados, mas principalmente em números, e os números, eles deixam bem claro que o momento não é legal, e que algo precisa ser feito. Aí, cabe a quem de direito, a diretoria, pensar em outro rumo, um outro treinador, conversar com o Fernando Diniz, exigir mais comprometimento do elenco. Tem coisas que a gente já está saturado de falar, que o time já está manjado, todo mundo já sabe a forma que o Fluminense joga, os adversários eles se postam de uma maneira que anula a forma de jogar do Fluminense, jogadores sendo improvisados, você traz o Marquinhos, um jogador com um talento enorme, é desperdiçado jogando fora de sua posição na lateral direita, improvisações, uma loucura nas trocas, nas substituições, o jogador não sabe em que posição vai jogar, a gente não entende o que está fazendo. No segundo tempo do jogo contra o São Paulo, quando ele tirou o Martinelli, eu fiquei um tempo olhando assim para a parede, tentando entender por que ele tirou o Martinelli. Por que ele não tira o Lima? Por que 4 atacantes? Por que só 2 jogadores no meio de campo? Por que só o Lima e o Martinelli, o Alexander no meio de campo? Por que não tinha colocado o Terãs mais cedo? Por que não entrou com o Terãs? Por que não entrou com o jogador para criar o jogo? Por que colocou o Lima para formar a criação do meio de campo quando ele não sabe fazer isso? Então são vários questionamentos e os números, os resultados, a forma do time jogar, a forma que o time está sendo anulado pelos adversários, deixa a gente preocupado em termos de classificação. Classificação não, em termos de pontuação no Campeonato Brasileiro, que é de ponto corrido, porra. Mas está na zona de rebaixamento e os números assustam a gente. O que o Fluminense fez até agora na 6ª rodada nos deixa muito preocupado com o que pode acontecer. O Fluminense se tornou um time copeiro? Pode ser. Tá, vai classificar contra o Sampaio Corrêa? Vai. Nas oitavas de finais, pode ser que avance na Copa do Brasil e vá avançando. Libertadores também, a gente está próximo de conseguirmos a nossa classificação contra o Cerro Porteño no Maracanã, e a defesa também é mais uma preocupação. A idade dos jogadores, tem que poupar jogador importante, tem que poupar Felipe Melo, tem que poupar Marcelo, tem que poupar o Ganso. Poupou o Ganso, é um barata voa. Poupou o Marcelo, é Diogo Barbosa na lateral. Poupou o Felipe Melo, é zagueiro de atuação duvidosa. E agora o Manuel saiu machucado. Manuel, que estava indo bem, estava evoluindo, estava fazendo bons jogos, agora pode se tornar um desfalque no jogo contra o Cerro Porteño, Copa do Brasil, Brasileirão contra o Botafogo. É um jogador de 34 anos, tem muito jogador de 33, 35, 38, jogador com desgaste físico, se contundindo, a lista de machucados é enorme. Cara, um monte de coisa aqui que o Fluminense tem que sentar, avaliar, pensar no que vai fazer, o que está acontecendo, porque 5 pontos conquistados nas 6 primeiras rodadas do Brasileirão, 5 pontos em 6 rodadas, é o pior início de Campeonato Brasileiro desde 2008, cara. 2008 é muito tempo, é o pior início, nas 6 primeiras rodadas, você somar apenas 5 pontos, é preocupante. Outros pontos que eu trouxe aqui para vocês, nas 6 rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro, o Fluminense abriu o placar, começou fazendo o seu primeiro gol na partida, no jogo contra o Bragantino, acho que foi empatado, né? No jogo contra o Bahia, contra o Vasco, contra o Atlético Mineiro e agora contra o São Paulo. O Fluminense abriu o placar do jogo. E o Fluminense não está tendo a capacidade de manter essa vantagem, esse resultado favorável. Ou empata ou perde. Desses jogos que eu falei, Bragantino, Bahia, Vasco, Atlético Mineiro e São Paulo, o Fluminense só venceu o Vasco. Os outros abriu o placar e não soube manter o resultado. Também é um ponto preocupante e que a parte física pode estar relacionada a isso. O preparo físico desses jogadores para manter um resultado favorável. E na maioria desses jogos aqui, Bragantino, Bahia, Vasco, Atlético Mineiro e agora o São Paulo, o Fluminense abriu o placar no início do jogo,
4 minutos, 5 minutos, 10, no máximo 15 minutos. E o Fluminense não conseguiu manter essa vantagem no decorrer do jogo, porque a parte física vai caindo por causa da idade dos jogadores. No total, né, são 6 jogos, uma vitória apenas em 6 jogos, 2 empates e 3 derrotas. São 5 pontos em 18 disputados. Os números são preocupantes realmente. E o pior é que a gente vê esses números, apenas uma vitória, 3 derrotas, 2 empates em 6 jogos do Campeonato Brasileiro, é que vai intercalando entre Copa do Brasil e Libertadores, as coisas vão acontecendo na Copa do Brasil e Libertadores, a maioria acha que está indo tudo bem. Mas quando a gente vê o treinador, o que ele achou da partida, o que ele viu do jogo, a gente vê a cegueira por parte do Fernando Diniz, a gente fica com a dificuldade de encontrar uma luz no fim do túnel. De chegar e ver assim, porra, cara, peraí, o cara tá enxergando o que a gente tá enxergando, o cara tá vendo o que a gente tá vendo, há uma luz no fim do túnel para isso, mas não. Quando ele vai para a coletiva, ele fala algo completamente diferente do que está sendo visto pela mídia, pela imprensa e pelo torcedor comum. A gente fica num beco sem saída, porque olha só, eu vou ler aqui o que o Fernando Diniz disse na coletiva. Estamos melhorando, a temporada está irregular. Já começa dizendo que está melhorando. Eu não estou vendo essa melhora. Há jogos que jogamos bem e outros não. Ok. Contra o Colo-Colo, soubemos jogar. Eu já vejo diferente. Eu acho que contra o Colo-Colo, amigo, deu um chute pro gol, a bola entrou. O Colo-Colo praticamente amassou o Fluminense no primeiro tempo e no segundo tempo também. Mas ele achou que o Fluminense soube jogar, é um ponto de vista dele. Aqui também, né, no Morumbi, depois do jogo contra o Corinthians, temos sabido jogar e fomos sólidos. O cenário que vejo é de evolução. É isso que o Fernando Diniz falou e me deixa preocupado. Na coletiva, depois desse resultado contra o São Paulo, depois da atuação contra o Colo-Colo, mesmo sendo positivo, o Fluminense venceu o jogo contra o Colo-Colo, mas não é evolução. Ele dizer na coletiva que o time evoluiu, ele está indo para um caminho completamente diferente do que todo mundo tem visto. Isso é preocupante. Não consigo te responder de maneira linear. Todos os resultados deixamos escapar e poderíamos ter subido na classificação. Realmente deixou escapar. Faz o primeiro gol, cede o empate ou acaba tomando a virada. Alguma coisa tem que ser feita, mas o time evoluir não é. Então, desde 2019, o Fluminense não passava uma rodada inteira de campeonato brasileiro na zona de rebaixamento, desde 2019. E o Fernando Diniz tem que olhar para isso, tem que olhar para os resultados e tentar corrigir o que está acontecendo. Não pensar na cabeça dele, somente na cabeça dele, que o time está evoluindo e não está. E o pior, né, que os problemas eles só aumentam e se intensificam. Por exemplo, a gente tem a informação do Manuel saiu machucado no jogo, o zagueiro que ia bem. Que bom que pelo menos o Antônio Carlos fez uma boa atuação, na minha opinião. Eu acho que se der mais sequência, mais jogos, mais oportunidade para ele, talvez ele mostre o futebol e dê a explicação porque foi contratado. Mas o Manuel preocupa. O Manuel falando no Jornada KTO que deve fazer novos exames nesta terça-feira. Ele vai fazer exames para ver a gravidade da lesão que ele teve. A gente vai torcer para que não seja nada grave, porque no jogo importante contra o Cerro Porteño no Maracanã, pela Taça Libertadores, a gente tem praticamente somente 2 zagueiros. O Felipe Andrade, que entrou no jogo contra o São Paulo e não foi bem, né? No segundo gol do São Paulo a bola passa por debaixo de suas pernas, e o Antônio Carlos. Então, eu espero que o Antônio Carlos mostre o futebol que ele jogou contra o São Paulo. Pelo menos foi correto, foi firme. Então, Felipe Andrade e Antônio Carlos. Os problemas vão se avolumando. Você já não tem o Manuel, você já não tem agora você não tem o Marlon que já está machucado. Agora o Manuel pode ser uma dúvida para a próxima partida. E os problemas, o Felipe Melo volta, né? Ou não, né? Aliás, quando o Cerro Porteño, o Felipe Melo tá fora. E o Felipe Melo é aquele limite, né? De 45 jogos, no máximo aí 20 minutos do segundo tempo. Então é muito problema que o Fluminense tem
no setor defensivo, tanto que, como eu falei no início do vídeo, os números falam muito no momento do Fluminense, porque o Fluminense nesse Brasileirão levou 12 gols em 6 jogos. Uma defesa que está sofrendo 12 gols, né? Praticamente 2 gols por partida, é muita coisa. Problemas na bola aérea, agora problemas na bola cruzada laterais, rasteira, como foi no segundo gol do São Paulo, zaga exposta, bola nas costas do zagueiro, fragilidade na marcação na entrada da área. Isso tudo explica a colocação do Fluminense e os problemas defensivos, sem falar no problema físico, sem falar nas contusões, no desgaste de jogadores veteranos, uma defesa veterana com mais de 30 anos, com Samuel, Marcelo, Felipe Melo e por aí vai, e 12 gols em 6 partidas. Alguma coisa está errada na proteção a esses defensores, alguma coisa está errada nessa entrada da área do Fluminense, essa exposição do setor defensivo, e sem falar, claro, na classificação. Aí é números. O Fluminense é o 17º colocado com 5 pontos em 6 jogos. Daí você olha para o 10º colocado, que é o Inter, ele tem 7 pontos e 2 jogos a menos. O 11º colocado, que é o Fortaleza, tem um jogo a menos e está com 7 pontos. O 12º, que é o Grêmio, está com 2 jogos a menos, assim como o Inter tem 2 jogos a menos, está acima do Fluminense, na 12ª colocação. Então, clubes que estão com jogos a menos estão à frente do Fluminense na colocação. Por exemplo, o Criciúma. O Criciúma tem 3 jogos a menos, tem o mesmo número de pontos que o Fluminense, que tem 6 jogos. Pô, o Criciúma tem 5 pontos em 3 jogos disputados e 3 jogos a menos. Daí tem o Juventude com 5 pontos, mesmo número de pontos que o Fluminense, com 2 jogos a menos. Complicado. Você está em 17º colocado. Daí você vê times como Juventude, Criciúma, Grêmio, Internacional acima de você na classificação, não está evoluindo. Eu não vejo evolução nisso. Eu não consigo ver evolução nisso. Começa com jogos cheios, as 6 partidas, adversário com menos jogos, com o mesmo ponto que o Fluminense ou mais. E quando essa gente cumprir esses jogos que estiver faltando, se o Fluminense não realmente estiver evoluindo, como é que essas coisas vão ficar? Então a torcida tem que cobrar, a diretoria tem que cobrar o Fernando Diniz tem que se cobrar e cobrar também aos jogadores para o Fluminense realmente evoluir. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, clica no sininho e clica também aqui no meu link aqui embaixo na descrição. Qualquer compra pela Amazon, compra por lá. Tamo juntos. Um abraço. Fui!